Vamos conversar agora com Ovidio Quintana, ele é diretor comercial e regulatório da TAG. Ovidio, obrigada por estar aqui com a gente na Brasil Energia. Ovidio, eu vou começar te perguntando sobre uma coisa que você falou lá na abertura, né? Que a TAG está com investimentos, anunciou algum investimento na Bahia, falou de competitividade no Nordeste. Me fala desses investimentos, por favor. Bom, obrigado pela oportunidade. Para nós é um privilégio estar aqui num estado tão importante, a Bahia, que faz a conexão entre a região Sudeste e Nordeste e é onde nós temos a maior parte dos nossos ativos, né? Nós temos 3.700 quilômetros de duto na costa, 1.200 quilômetros estão na Bahia, temos 22 pontos de saída, transferência de custódia para a distribuidora e isso representa um mercado muito importante na nossa rede. Quando a gente fala em investimento, eu posso sempre começar pela dinâmica do porquê também realizar, ou seja, o gás natural tem reconhecimento internacional, que é um grande aliado da transição e segurança energética, e o Brasil tem o privilégio de ter gás natural, onshore, offshore. E o papel da infraestrutura é viabilizar que esse energético, essas fontes de suprimento, uma vez conectadas, estejam à disposição do mercado. Então, nós fazemos a parte da logística da energia. E quando a gente fala de logística de energia, também tem que ter um planejamento desses investimentos, em coordenação na indústria de rede, que é o transporte conectando as ofertas e a distribuição conectando a demanda. Então, a gente tem uma parceria muito forte com a Bahia Gás, já alavancamos investimentos importantes aqui no estado da Bahia, como um ponto de entrega na localidade de Itajibá, que é para onde vai ter o início esse gasoduto em construção da Bahia Gás para o Oeste Baiano, para atender novos mercados. Então ele parte da rede da TAG e nós fizemos uma nova instalação ali para atendimento. Isso, para atendimento a esse gasoduto. Nós também ampliando um pouco para a região Nordeste, né? E estamos finalizando a construção de um trecho de 80 quilômetros no Ceará, que é o projeto Gasfor 2, que primeira fase, ele faz um desvio da Grande Fortaleza, em função até de segurança operacional, de trabalhar com dutos de alta pressão, mas ele já é um caminho para uma expansão de mercado, para poder ampliar o sistema em direção ao Rio Grande do Norte. Temos um projeto também em construção em Sergipe, 25 quilômetros de duto, que conecta o terminal da Celce, hoje propriedade da Eneva, coloca também mais uma alternativa de gás no sistema. De forma simplificada, eu poderia dizer que quando a gente fala de infraestrutura e acesso, mas a infraestrutura é como se eu fosse imaginar essa região Nordeste toda como um paciente, a infraestrutura precisa de coração e artéria. Então, na Bahia, que é a ligação com o Sudeste, a gente tem um longo trecho de gasoduto, que quase 1.000 quilômetros, e você só tem uma estação de compressão. Então, você tem espaço no duto para levar mais gás para ampliar o mercado e dar mais dinamismo à competição, mas a gente não tem força. A molécula não caminha sozinha. Então, esse sistema precisa de mais força, que são estações de compressão ao longo dele, a analogia como sendo o coração no corpo humano. E mais para cima, entre Pernambuco e o Ceará, a gente tem uma restrição de artéria, né? Não adianta eu colocar mais força, porque os dutos são restritos. Então a gente tem realmente ampliar o sistema com novos dutos, que podem ser no mesmo traçado litorâneo, ou às vezes um pouco mais para dentro, que já representa uma interiorização. Interessante. Outra coisa que eu queria te perguntar, você amanhã tem uma palestra vai falar sobre interiorização de gás. É isso? É sobre esse projeto todo que você está me descrevendo? Exato, e também um papel importante, fazendo um link com a sua primeira pergunta, da questão do transporte dando dinamismo ao mercado. O que a gente verificou no Nordeste foi muito importante, porque a gente, quando viabiliza que todos os novos os novos carregadores, né, que até adquiriram ativos, foram desinvestidos pela Petrobras, ativos onshore, né? E vem aumentando, inclusive, a produção desses ativos. Uma vez conectados ao sistema, eles podem acessar um mercado amplo,
né? Eu comentei na minha abertura, inclusive, que o Nordeste pode atender comercialmente ao Sudeste, por mais que às vezes fisicamente esse gás desça e às vezes fisicamente ele não desce, mas comercialmente ele pode atender o Brasil inteiro. Esse é o papel da rede, que uma vez conectado você possa encontrar os agentes, quem tem gás e quem precisa de gás, poder encontrar então diferentes formas de contratar, diferentes prazos, que nós temos diferentes produtos, né? Anuais, trimestrais, mensais, diários, e também diferentes compradores negociando diferentes produtores, também condições e termos de contratos de molécula, né? E seja preço, indexador, prazo desses contratos. Então, é um grande ambiente de marketplace. Quando a gente fala também interiorizar, tem uma coisa muito importante que a gente vai falar amanhã, até em conexão com outro painelista que vai trazer, a combinação com outros modais. Então, existem pontos da malha, por exemplo, que podem ser, em parceria com a distribuição e outros parceiros, pontos de compressão de gás para transporte de GNC, que é o primeiro caminho para você interiorizar também. Às vezes não se justifica no primeiro momento estender uma malha de duto, mas quando você leva o gás de forma complementar por outro modal logístico, você vai permitindo a abertura do mercado. E um terceiro e extremamente importante ponto, quando a gente olha em infraestrutura, é a potencialidade que o Nordeste tem pelas suas formações geológicas para estocagem de gás natural. Tem um primeiro projeto em desenvolvimento, que em breve deve se tornar operacional, que é de conhecimento do mercado, que é a estocagem de gás em Alagoas, né? E isso é muito poderoso, porque dá também aos players a possibilidade, por questões operacionais ou por questões de mercado, de você poder fazer uso desse serviço também de guarda-gás. Quando a gente pensa em infraestrutura integrada nesse sentido amplo, né, você dá muito mais dinamismo ao mercado. E competição é o vetor para você poder ter bons preços. Então, o mercado, não existe competição sem opção de escolha dos agentes. E a gente quer levar esse cardápio múltiplo para a escolha dos agentes de mercado. Essa é uma visão de como o transporte pode participar de uma competição mesmo sendo um monopólio natural, digamos assim. Você falou na abertura também sobre uma redução de tarifa já propiciada por esses novos produtos e a maior oferta de gás, né? Me fala desses valores. Exato. A redução de tarifa, esse é um tema bem interessante. Nós, comparado na TAG, né, a tarifa de 2023 para 2024, ela caiu 12%. E a gente tem uma estimativa de que ela vai cair comparado em 25 comparado com 23, vai provavelmente estar 25% menor. Isso é fruto do dinamismo do mercado. Por quê? O negócio da infraestrutura de rede, a nossa receita é determinada em função do nosso volume de investimentos e das nossas despesas operacionais. Hoje, desde que nós compramos a TAG, a nossa receita continua a mesma, variando só pela inflação, os indexadores dos contratos legados. Mas quando a gente consegue um dinamismo do mercado com novos produtos, os produtos de curto prazo, é como se, fazendo uma analogia numérica, é como se a tarifa de um contrato anual fosse 1, a tarifa de um contrato trimestral fosse 1,48, um de um mensal 1,24, um diário é 1,61. Então essas diferenças de multiplicadores, que é os agentes que utilizam no curto prazo, o resultado desse efeito de utilização adicional diferente, ele volta para o próprio mercado. Então quando a gente recalcula a receita, esse uso adicional, fruto do dinamismo do mercado, ele acaba retornando para o próprio mercado. Então, por mais que a nossa receita seja a mesma, ao devolver parcelas que foram incrementais, fruto do dinamismo de mercado, você baixa a tarifa futura. Isso é extremamente relevante, é um efeito que acontece nos mercados mais modernos que a gente está conseguindo trazer para o Brasil. Você falou também da estocagem subterrânea, eu vou voltar nela, porque eu ia te perguntar sobre esse negócio que é a TAG, em parceria com a Origem. Em que estágio está esse projeto? Eu sei que ainda falta regulação, a ANP vem dizendo que essa é uma regulação que está prestes a sair, mas como seguir com o projeto, em que fase ele está, mesmo sem regulação? Então, ele está numa fase avançada, né, e tem a parte
do hardware desse projeto mesmo, o desenvolvimento do campo para se tornar estocagem, e tem um aspecto assim regulatório do uso, né? Eu separo esse aspecto regulatório do uso em duas etapas. Uma coisa é a atividade da estocagem em si, que será desenvolvido por uma JV independente que faz a gestão da venda desse serviço. E do transporte em si, que é um negócio regulado, tarifariamente regulado, é como endereçar o custo da movimentação na rede principal para o gás ir até o transporte, até a estocagem e depois retornar ao sistema. Então, existe uma tarifação especial que está em discussão para utilizar a rede para chegar na estocagem e sair da estocagem. Existe uma discussão que aí é outra referente ao produto de estocagem em si, o serviço que é feito por mais que tenha a participação da TAG na discussão, é um negócio apartado do negócio de transporte. Entendi, seria em Alagoas, né? No Campo de Pilar? Isso, em Alagoas. Também uma posição muito importante para o sistema de gás brasileiro, né? Porque você pode tanto, às vezes, guardar gás do pré-sal, como muitas vezes, quando você retira, você está ajudando a fazer o que a gente chama um pouco do descongestionamento, que muitas vezes, dependendo da posição do mercado, a gente precisa subir com muito gás para o Nordeste, principalmente quando as térmicas despacham. Então, a gente precisa subir com um volume muito grande de gás. E se existirem reservas de gás em campos de estocagem na região Nordeste, você traz mais segurança ao sistema, você traz mais flexibilidade, liquidez para transações, troca entre os agentes. Então é uma ferramenta muito poderosa que o Brasil ainda não tem, mas a gente acredita muito que ainda esse ano, no segundo semestre, poderá ser implementada. Vai ser uma revolução também no processo de abertura do mercado no Brasil. Tá bom, por último, nós conversamos uma vez com o Rogério Manso, né, o presidente da Tegás, e ele falava de um projeto de uma interligação num grande sistema nacional de transporte de gás. O que já está existindo de investimento em interligação? Excelente ponto. Na prática, se você olha a rede do Brasil, os três principais transportadores, TBG, NTS e TAG, são 9.400 quilômetros de rede. E se a gente tira os 800 quilômetros ali da região do Urucu-Manaus, aproximadamente, a gente tem 8.600 que já são interligados. A TBG, ligando no Mato Grosso da Bolívia, desce até o Rio Grande do Sul em Canoas, se conecta em Paulínia e São Paulo com a NTS e também ali mais do litoral em Guararema. E a NTS se conecta com a TAG no Rio de Janeiro, na região de Macaé. Então o sistema ele já funciona fisicamente de forma integrada. E o que nós concluímos, uma obra que está em processo de obter autorização, foi criar entre nós, a NTS, uma interconexão física independente, porque hoje ela acontece dentro da instalação da própria Petrobras, ali no chamado TCAB. E a gente criou um ramal de 800 metros para ter uma interligação independente, que ela ajuda do ponto de vista regulatório, tributário e tal. Mas o sistema já funciona de forma... Eu até falei na minha abertura que quando eu estive em São Paulo, uma vez na Fiesp, fui muito bem recebido, me perguntaram, bacana vocês estarem aqui da TAG, mas confesso que gerou curiosidade, por que estão fazendo aqui, né? Já que vocês estão fisicamente lá no Nordeste. Falei, excelente pergunta. Muitas vezes São Paulo, por exemplo, não vê, mas é o gás do Nordeste que é injetado no Nordeste ou produzido no Nordeste que está alimentando o Sudeste. Isso acontece por situações de mercado em nível comercial ou física até. Recentemente, quando parou o Rota 1, a gente reverte o fluxo e o gás desce fisicamente. Então, essas conexões físicas já acontecem. A gente está tentando implementar ou reduzir a complexidade regulatória e tributária para que os players possam realmente fazer transações em nível Brasil de maneira mais fácil. Já existe a possibilidade de fazer isso. Essas interconexões, elas não representam um aumento tarifário, porque o desconto nelas é de 90%. Então é quase que, se o frete normal fosse 10 dentro de uma área, será 11 navegando por todas, né? Então não é algo que diferencia muito. Agora, o nosso grande desafio
é fazer a integração dessas áreas de mercado, permitir que seja uma entrada e saída no futuro nacional. Você possa entrar em qualquer ponto do sistema e sair em qualquer ponto do sistema sem ter que pagar uma tarifa, por menor que seja, ou que seja simbólica, nas interconexões. Então, as transações já podem acontecer, fisicamente já acontecem, a gente precisa dar mais dinamismo comercial para que elas possam acontecer num ambiente de hub, que a gente fala, do click and buy, né? Você facilitar digamos assim, essa parte do software para que essas coisas aconteçam de uma maneira muito mais tranquila para os agentes de mercado. Tá bom. Muito obrigada, Ovidio.